Este vídeo é baseado em registros históricos, relatos orais coletados por pesquisadores locais, depoimentos de visitantes e moradores entre as décadas de 1980 e 2010, além de anotações do Arquivo Histórico e Museu Municipal de Cachoeira. Alguns detalhes vêm de entrevistas realizadas por Miriam Hitzel e outros investigadores amadores. Misturam-se fatos documentados com relatos que permanecem sem explicação racional. Não há prova definitiva de atividade paranormal, mas os padrões repetitivos nos testemunhos desafiam explicações convencionais. Prossiga com cautela. Era 3h17 da madrugada de 12 de março de 1994, quando o eletricista João Pedro Almeida acordou sobressaltado no quarto de hóspedes da casa. Ele havia sido chamado pelo então proprietário, Dr. Orlando da Cunha Carlos, para consertar uma instalação elétrica antiga que piscava sem motivo. A casa estava vazia de moradores fixos havia meses. João Pedro sentou-se na cama estreita. O ar estava frio, úmido, com cheiro de madeira velha e algo mais, como roupa guardada por décadas. Ele ouviu claramente o som de passos descalços no corredor do andar superior. Devagar, ritmados. Como se alguém caminhasse de um lado para o outro, parasse diante da porta do quarto e continuasse. Ele acendeu a lanterna. Nada. Subiu as escadas de madeira que rangiam a cada degrau. No corredor, o relógio de parede marcava 3h17, o mesmo horário em que havia acordado. Os passos pararam exatamente quando ele chegou ao topo. João Pedro sentiu um arrepio subir pela nuca, como se alguém estivesse parado bem atrás dele, respirando perto de sua orelha. Ele se virou. O corredor estava vazio. Naquela noite, ele não conseguiu dormir novamente. Ao amanhecer, encontrou a porta do quarto onde dormira trancada por dentro, embora ele tivesse saído e não houvesse chave do lado de fora. A casa da Rua Marechal Floriano, número 7, foi construída por volta de 1878 para servir de residência ao médico David Fontoura de Barcelos, filho do coronel David Soares de Barcelos, figura influente na região charqueadora de Cachoeira. O sobrado de 2 pavimentos segue o estilo colonial português adaptado ao sul do Brasil. Paredes grossas de tijolo maciço, assoalho de pinho, janelas altas com venezianas e um pequeno quintal nos fundos onde ainda restam resquícios de um poço antigo. Registros do cartório local indicam que a propriedade passou por poucas mãos até meados do século XX. A família Barcelos manteve forte presença até os anos 1920. Depois, o imóvel foi alugado e, mais tarde, adquirido por famílias locais. Em 1990, pertencia ao Dr. Orlando da Cunha Carlos, médico como o primeiro proprietário. Quando sua filha convidou a equipe do Museu Municipal para vistoriar o imóvel antes da venda, a casa estava intacta. Móveis no lugar, cortinas penduradas, talheres na mesa como se a família tivesse saído apenas para um passeio. Desde o início, havia relatos isolados. Em 1912, uma empregada doméstica chamada Francisca relatou ao padre local ter visto uma senhora de vestido claro, parada no alto da escada, olhando para baixo, embora a casa estivesse vazia naquele dia. O registro está arquivado como visagem, termo comum na época para aparições. O episódio mais documentado ocorreu entre 1958 e 1959. A família Silva, que alugava a casa, relatou a morte súbita da matriarca, Dona Laura Silva, de 68 anos, em 14 de junho de 1958. Ela foi encontrada sentada na cadeira de balanço da sala, com os olhos abertos, sem sinais aparentes de violência. O atestado de óbito mencionou parada cardíaca. 2 meses depois, em 22 de agosto, o filho mais velho, Carlos Eduardo Silva, 34 anos, foi encontrado morto no mesmo quarto, onde João Pedro Almeida dormiria décadas depois. Causa oficial: suicídio por enforcamento com cinto. A família negou veementemente que Carlos tivesse problemas mentais. Em 1959, a filha caçula, Maria Helena, então com 19 anos, desapareceu por 3 dias. Foi encontrada vagando pela rua Marechal Floriano às 4 da manhã, descalça, repetindo apenas: "Ele não me deixa sair, ele quer que eu fique."
Internada, ela nunca explicou claramente o que aconteceu. Morreu em 1962 aos 22 anos, de complicações pulmonares, segundo o registro, embora nunca tivesse histórico de problemas respiratórios. A Polícia Civil de Cachoeira abriu inquérito superficial em 1959. O relatório, datado de 17 de setembro, menciona possível influência psicológica coletiva, sem aprofundar. Não há menção à necropsia detalhada em Carlos Eduardo. O legista da época, Dr. Raul Mendes, anotou em particular que o nó do cinto era tecnicamente difícil de ser feito pela própria vítima na posição encontrada. Testemunhas ouvidas na época relataram que a família reclamava de cheiro de remédio antigo que invadia a casa à noite e de portas que se abriam sozinhas. O inquérito foi arquivado como mortes naturais e suicídio. Anos depois, em 1997, um jornalista local solicitou acesso aos autos. Várias páginas estavam faltando, incluindo depoimentos de vizinhos. Os fenômenos mais sutis começaram a ser notados já na década de 1910. Moradores relatavam o som de uma criança chorando no quintal dos fundos entre 2 e 3 da madrugada, horário recorrente em quase todos os relatos posteriores. Nunca havia criança na casa. Em 1934, o inquilino da época, um comerciante chamado Antônio Vargas, escreveu em carta à esposa: "Ontem, ouvi risos baixos no corredor. Pareciam de mulher jovem. Quando acendi o lampião, o riso parou, mas senti cheiro de lavanda, como se alguém tivesse passado por mim. Sombras que se moviam contra a luz das janelas, mesmo sem ninguém dentro, eram mencionadas em anotações do Museu Municipal. Miriam Hitzel, ao entrar na casa em 1992 ou 1993, descreveu: tudo estava no lugar, como se a família tivesse saído para o almoço. Mas havia uma sensação opressiva. No quarto principal, senti um peso no peito, como se alguém me observasse da porta. Uma vizinha idosa, Dona Rosa Mendes, entrevistada em 2008, contou que na década de 1970, via, da janela de sua casa, uma luz acender sozinha no andar superior da NUP 7 por volta das 3h17. Sempre o mesmo horário. Eu marcava no relógio. O vigia noturno, que cuidava da propriedade nos anos 2000, seu Valdir, relatou ter encontrado a cadeira de balanço da sala balançando sozinha em várias noites. Não era vento. As janelas estavam fechadas. Quem entra na casa relata desorientação imediata. O corredor do segundo andar parece mais longo do que deveria. Visitantes sentem náusea, frio repentino nas extremidades e a sensação clara de ser observado. Uma estudante de história que fez pesquisa na casa em 2011 anotou em seu diário: senti alguém tocar meu ombro esquerdo. Quando me virei, não havia nada. Depois disso, passei a ouvir meu nome sendo sussurrado, sempre quando estava sozinha no quarto dos fundos. Os relatos evoluem para fenômenos mais físicos. Objetos se movem, talheres que aparecem dispostos em cruz na mesa da cozinha, fotografias antigas que amanhecem viradas para baixo. Em 2005, um fotógrafo amador capturou, sem querer, uma figura nebulosa refletida no espelho do corredor. Uma mulher de vestido claro, sem rosto definido. Sons de conversa baixa em português antigo são ouvidos, como se várias pessoas discutissem no andar de baixo, enquanto o observador está sozinho no de cima. O relato mais perturbador veio de um casal que alugou a casa por poucos meses em 2014. Na noite de 14 de junho, mesma data da morte de Dona Laura Silva em 1958, a esposa acordou sentindo pressão forte no peito. Ela descreveu: alguém estava sentado sobre mim. Eu via a silhueta de um homem de chapéu antigo. Ele não tinha rosto, só escuridão. Tentei gritar, mas não saía som. Quando consegui acender a luz, o peso desapareceu, mas na cadeira ao lado da cama havia um lenço branco com o inicial DB, bordada, as iniciais de Davi Barcelos. O lenço não pertencia a ninguém da família atual. No dia seguinte, ele sumiu da gaveta onde guardamos. A casa da Rua Marechal Floriano, número 7, foi vendida e reformada nos anos seguintes. Hoje, funciona como residência particular ou espaço comercial ocasional. Os novos moradores raramente comentam o assunto.
Não há explicação oficial. Teorias vão de gases subterrâneos ou infrassom causado pela estrutura antiga até a possibilidade de que o local retenha impressões emocionais intensas das tragédias vividas ali. Ou algo mais antigo, ligado à própria terra onde foi construída. O que permanece é o padrão. O horário entre 3h e 3h20 da madrugada. A sensação de ser observado, a presença que não vai embora mesmo quando a casa está vazia. Alguns lugares não são assombrados por fantasmas. São assombrados por si mesmos, por tudo o que neles aconteceu e que se recusa a morrer. Se um dia você passar pela rua Marechal Floriano em Cachoeira e vir a casa No 7 com as janelas fechadas, observe o relógio. São 3h17? Talvez seja melhor não parar. Se você gosta de casos reais de terror investigativo como este, siga Arquivos do Medo para mais histórias.